20.000 metros quadrados. Essa casinha aqui é onde a gente está aqui embaixo. Aqui é a horta, agrofloresta. Já falei para vocês, né, que a gente tem a meta de alimentação orgânica, agricultura orgânica e alimentação vegana. O ator principal desse projeto aqui é o solo. E o solo, pelos aprendizados que a gente teve, a agrofloresta, vocês estão reparando, né, que praticamente toda essa área está verde. Né? A quantidade de matéria orgânica que a gente tira dessa floresta aqui, dessa agrofloresta, é o que dá alimento para o solo da gente ficar saudável. Hoje a gente não traz nada de fora para alimentar o solo, tudo sai daqui de dentro. Quer dizer, o ciclo total de reaproveitamento de tudo que nós temos aqui. Esse desenho aqui, ele vem da permacultura, né? O design do sítio, né? E tem várias subdivisões, que é uma engrenagem, né? E essa engrenagem vocês vão ver nos vários micros projetos que tem aqui dentro. O banheiro seco, os filtros biológicos, a questão do minhocário, que é o humus que a gente faz, a horta orgânica, o jardim das invenções, a agrofloresta de frutíferas, a cozinha, né? Tudo isso está interligado, sabe? Se eu faço a minha alimentação aqui no sítio e vou lá no banheiro seco, uso o banheiro para fazer a minha eliminação através das fezes, essas fezes é transformada em humus sapiens e volta para o solo para fazer adubo, sabe? Então, quer dizer, se tem uma mão calarista descasca lá na cozinha, as cascas vão para o minhocário, a semente vai para o minhocário, depois quando a gente coloca o humus lá no solo, o pé de mamão nasce aqui dentro, em qualquer lugar que ele se sentir confortável para nascer. A semente, o milagre da semente virar um fruto, né, virar árvore, vai acontecer aqui dentro. Quer dizer, as interconexões, isso também entra no campo da harmonização, no campo da meditação, dos exercícios, da yoga, da alimentação. Quer dizer, isso faz com que essa interconexão fique completamente sustentável. Né? Esse desenho aqui vem da permacultura e no nosso caso ele tem modificações. Nós chamamos aqui de Pau Brasil, né? Ecovila Pau Brasil. Aqui onde nós estamos, em 1500, antes de chegar aos europeus, 1 hectare, 10.000 metros quadrados de uma área da Mata Atlântica, chegava a ter 400 espécies diferentes de pau-brasil. Né? O primeiro ciclo da história do Brasil foi o ciclo do pau-brasil, que foi nada mais do que o desmatamento de levar toda a nossa madeira para a Europa para virar tinta, para virar construção lá na Europa. Então a gente deu esse nome para o sítio justamente porque, né, é o berço do pau-brasil aqui. A quantidade de pau-brasil que a gente tem aqui é impressionante. A agrofloresta lá embaixo, a gente plantou 300 árvores de pau-brasil, né, porque ela é uma madeira daqui, ela já estava acostumada com esse solo, já estava acostumada com esse clima, já estava acostumada com essa temperatura. O projeto chama Pau-Brasil porque Oswald de Andrade e Mário de Andrade escreveram o poema Pau-Brasil. E aí a gente começou a pensar o seguinte, olha, lá atrás, já em 1500, a gente já começa a ver que o manejo da agricultura no Brasil já foi começado errado, sabe, assim, com o desmatamento, quer dizer, o desconhecimento dos europeus. Nós tivemos uma diferença para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, a gente foi uma colônia de exploração. E os caras começaram a derrubar nossas árvores e deixar o quê? Tudo bem, hoje Natal é bonito pra caramba, tem as dunas, né? Mas o que é duna? A duna é a desertificação, aquele solo ali está totalmente pobre, totalmente degenerado, sem saúde nenhuma. A gente pode enxergar essa desertificação não só aqui na região praiana, mas todo o semiárido, que era a Mata Atlântica. O desafio de recuperar esse solo, né, um solo doente, é muito difícil, não é assim de uma hora para outra. Né? A cura, não só da gente, mas a cura do solo também, demanda um tempo. A doença, o Genuíno deu o exemplo do câncer de próstata. Ele demora 10 anos para se formar.
Né? Para você fazer a cura também natural, não é de uma hora para outra, né? Você vai ter eles vêm aí com esse negócio de quimioterapia, radioterapia, e mesmo assim a gente sabe que esses tratamentos não matam só as células ruins, matam as células boas. E aí a gente fica achando que vai ter cura, chega uma hora que o médico fala, olha, agora é com Deus. Não, nós fizemos, a medicina fez tudo que podia fazer, agora entrega para Deus e vê o que vai fazer. A cura do solo é também uma coisa difícil. A gente está trabalhando aqui já há 15 anos, né, para poder fazer com que a gente chegue ao ponto que a Ana Primavera, né, solo saudável, planta saudável, homem saudável. Ana Primavera é uma austríaca que está aqui no Brasil desde 1950. Ela recebeu um e-mail de um professor de uma universidade da Índia perguntando para ela se tinha alguma relação entre o solo doente, né, um solo degradado, e a violência urbana. Caramba, né? Que pergunta difícil. Ela falou, pô, como é que eu vou responder isso? Ela ficou lá, pô, esses indianos meditam muito e fazem perguntas difíceis. Ela ficou refletindo, meditou também e chegou à conclusão de que sim, né, um solo doente vai ter problema de agressividade, né, da violência urbana. Solo doente vai dar uma planta doente que vai dar um homem doente. E o homem doente que a gente está enxergando aí é afetado o sistema nervoso central dele. Ela diz, ou ele vai para a depressão, né, ele vai para o nada, vai para a inutilidade, ou vai para a violência, para a agressividade. Então há toda uma relação de um solo doente com essa violência que a gente está vendo aí hoje. Você vê presidente da República com câncer, você vê vice-presidente da República com câncer, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eles não percebem que, né, a questão está no princípio básico, que é a saúde do solo. Não percebem. Dentro desse quadro que a gente estipulou, que nós trabalharíamos com orgânicos, a gente foi atrás de algumas soluções técnicas, né, já existentes. Aqui nós não estamos inventando a roda. O que a gente está aprendendo é que cada agricultor é um agricultor. Nunca vai ter um agricultor igual ao outro. Né? Cada um tem o jeito seu, o seu manejo. E a gente foi buscar nesses aqui, né, na permacultura, né, que começou a acontecer em 1970 na Austrália, que foi o Bill Mollison. E hoje, na atualidade, a gente tem um homem chamado Geoff Lawton, que vale a pena vocês pesquisarem na internet. Ele fala das interconexões, banheiro seco, fossas sépticas, biodigestoras, o miocárdio. Tudo isso a gente foi buscar na permacultura para aplicar aqui dentro, para que a gente purifique o solo, não contamine o lençol freático, né, que a gente não contamine com fezes do banheiro, as fossas tradicionais. Quando eu cheguei há 20 anos aqui em Natal, o pessoal tinha orgulho, me levava assim nos cacimbão para ver a qualidade da água que tinha aqui, falava que aqui era talvez a segunda melhor água do mundo. Aí, em 20 anos, o que aconteceu com a cidade? Assim, virou a pior água do mundo, porque deixou contaminar o lençol freático. Assim. Não tem saneamento básico na cidade, agora que está começando a se trabalhar isso. E a permacultura tem uma série de soluções para isso. Para recuperar esse solo, a gente tem trabalhado com a biodinâmica, a agricultura natural e a agricultura orgânica. A biodinâmica é com o Rudolf Steiner. A gente consegue registrar todas as radiações que chegam dos 500. Hoje nós temos aproximadamente, o Hubble, né, tem aquele telescópio, nós temos aproximadamente 500 corpos celestes hoje no universo. E todos eles, através do Sol e da Lua, refletem as suas energias para a Terra. A biodinâmica com o Rudolf Steiner ensina para a gente captar essas energias e aplicá-las na agricultura, né, para termos qualidade melhor dos alimentos, valor biológico dos alimentos. A agricultura natural, vale a pena vocês lerem esse livro A Filosofia Verde, do Fukuoka. Ele narrando o que está acontecendo desde a década de 60 no Japão, não é nada diferente do que está acontecendo aqui com a gente. Os agricultores são expulsos da terra, né, as cidades vão chegando, né, vai aumentando as cidades. O agricultor acha que, poxa vida, né, não dá mais para viver de agricultura, ele acaba abandonando a terra, os filhos
não tem mais coragem de pegar na enxada, de fazer o plantio, de ter a paciência que tem que ter. Essa semana eu recebi um amigo aqui, ele falou se eu tinha algum pé de goiaba já dando fruto, que já tinha um cara querendo comprar o pé de goiaba com fruto por R$500. Quer dizer, ó, que lá que eu ia tirar meu pé de goiaba, que demorou 10 anos aqui, para vender por causa de R$500. O cara já quer fazer uma agricultura muito, ó, dá lá, eu compro o pé de goiaba já dando fruto por R$500. Falei, caramba, mas vou plantar só goiaba, vou ficar rico, né? Não, não é essa a ideia. Ninguém tem paciência mais. Acabam vendendo suas terras, a violência vai chegando também por isso. Acabam vendendo suas terras achando que estão pegando um dinheiro bom, quando chegam na cidade não conseguem comprar um barraco na favela. Aí os filhos vão para a criminalidade, vai para o crack, vai para as facilidades que estão aí disponíveis, né, para a juventude. Não querem mais. Esse camarada lá no Japão, desde a década de 60, já vai contando que lá no Japão já estava acontecendo isso. Já está acontecendo isso aqui com a gente. E ele ensina a gente, ele é tão radical que ele não aceita nenhuma poda. Não consegue, não, deixa a natureza. Assim, a árvore morre também. Os vegetais também morrem, tem uma vida útil. Então, deixa a natureza ficar do jeito como ela está na floresta. E Albert Hoover, o composto orgânico, método Indori. Então, essas técnicas todas a gente coloca aqui dentro do sítio para fazer com que essa tríade aqui aconteça, né? O solo saudável, uma planta saudável, um homem saudável. Eu mesmo digo a vocês, ó, a gente está passando hoje em dia, as meninas trabalham com a gente, tem várias pessoas que a gente conhece na cidade, todo mundo uma vez na semana está com uma virose diferente. Uma virose. Poxa vida, a gente está aqui, eu e a Larissa, há 8 anos, a gente nunca pegou uma virose. Por quê? Porque a gente está se alimentando de um solo saudável, a planta que a gente está se alimentando é saudável, a gente fica saudável, você constata em si mesmo isso. Né? E você também vai chegando naquele ponto que o Genuíno fala, pô, você vai tendo um equilíbrio emocional também, né? Bem mais sedimentado. Então essas são as técnicas que a gente aplica aqui hoje. Pedro, né? Pedro, só uma dúvida aqui, quando você falou da biodinâmica, né, do Rudolf Steiner, ele fala dos registros cósmicos, né, dos corpos celestes e a aplicação na agricultura. Tem alguma coisa a ver com geomancia? Tem alguma coisa relacionada com geomancia também? Que ele disse que na hora que você vai fazer uma determinada construção, vai ocupar um determinado espaço, você tem que olhar o direcionamento dos corpos, da energia também, daquele terreno. Dentro do desenho, né, que você vai construindo dentro do sítio, você vai fazendo toda essa triagem. A Larissa sabe melhor sobre isso. Ela aplica melhor essa parte. Você já pergunta para ela depois. Você falou a história dos vírus, né? Tem um estudo que relaciona a diminuição, né, da proliferação de viroses quando você tem um ambiente com muitas árvores, porque elas são como esponjas. Elas vão absorvendo esses micro-organismos que são trazidos também pelo vento. E também porque a gente foi ocupando áreas que antes eram áreas de mata fechada, né, que não eram ambiente para o humano conviver ali. A gente foi ocupando, foi degradando. Então esses micro-organismos que ficavam nessas áreas mais restritas, eles estão começando a entrar em contato com nós, né, com o nosso organismo. E as pessoas estão, né, não cuidam da alimentação, emocionalmente também são muito fragilizados, aí diminui a resistência do organismo, né? Então o vírus, ele se aloja. A alimentação que a gente está tendo hoje é de um solo totalmente degenerado. Hoje em dia, para você ter uma noção, um alimento precisaria buscar no solo 45 nutrientes da tabela periódica que a gente conhece. Hoje a agricultura convencional, que bate metas, né, todo ano recorde de safras, né, com mecanização, com adubação química. Pô, são 3 elementos que eles colocam. Os 45 que precisa, eles colocam NPK. Né? Quer dizer, você come um alimento que... E cadê o lítio? Cadê o magnésio? Cadê o zinco? Né? O solo se perdeu, ele não tem mais isso. O que acontece? O cara só faz, a gente passa e você vê assim, extensões imensas de monocultura de laranja. Extensões imensas de monocultura de cana-de-açúcar. A gente vai aqui para Pipa, passa ali, você vê, nossa, anda só. Aí quando eles colhem, a terra fica descoberta, eles não fazem o processo de rotação de culturas, não protegem o solo. Quando bate a chuva, a água pega, escorre, leva tudo para a beira do rio e dá as enchentes. Engraçado que o processo de rotação de cultura é muito antigo, né?
Poxa assim, não é vida, uma coisa nova. dentro Desde a daquele- Idade Média que se aplicava, né? A Exatamente. computação de cultura para o Aqui pessoal tem não ficar técnicas que a pobre. gente está aplicando de 5.000 anos atrás, que é o banheiro seco, que é um sapiens. E ainda tem preconceito, as pessoas acham que o cocô humano, que isso, vou comer um alface que veio do cocô. Pô, os chineses, os japoneses utilizam isso há 5.000 anos. Não é assim, pega o cocô humano daqui e coloca lá, não, tem todo um processo, né? Tem todo um trabalho de você purificar essas fezes humanas também, virar adubo. Ainda tem um agravante. Ontem eu vi na TV que você pode até contar, mas os agrotóxicos que colocam para matar Ervas daninhas. Quadriplicou o número De pragas? Que usam o agrotóxico. Então o alimento que você recebe é um alimento totalmente intoxicado, ele é tóxico. E tem outra coisa, como as pessoas não sabem fazer o manejo, então também atinge o solo. Então, além do alimento ruim, o solo está ruim e a gente compra caríssimo, porque os alimentos não são baratos, e tudo isso com todas essas complicações. Mas aí vem de um ciclo vicioso, né? Porque na hora que você destrói a natureza, aqueles animais ali, eles vão ocupar outro espaço. Se você também acaba com o predador daquele animal, ele vai aumentando em quantidade. Então, assim, essas pragas são resultados do quê? Da nossa relação, né, desequilibrada com a natureza. Porque antes não era assim, né? Havia um certo equilíbrio. Então, cada um ocupava o seu espaço. Na hora que você pega o ambiente daquele ser vivo, ele vai tentar ocupar o que vai sobreviver. Então, as pragas estão se aproximando. Eu estou colocando ainda mais um agravante. Que existem plantações, existem processos de cultivo de plantas que estão sendo... Porque a gente sabe que tem agrotóxico, sabe?